Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que este domingo seja um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Estou aqui para continuar os nossos estudos sobre oração. Nós que já temos estudado essas lições durante 2 domingos e essa é a nossa terceira aula. Eu espero que esses estudos produzam um sentimento, uma fome, uma necessidade, uma carência de estar na presença de Deus. Que você, eu, todos nós que temos nos dedicado a esse período de reflexão sobre a importância da oração, que a gente seja movido a um grande despertamento espiritual para buscarmos ao Senhor, para fazermos da oração o nosso estilo de vida. Eu quero compartilhar com você o nosso material, as nossas aulas do nosso estudo bíblico à distância. São sempre produzidas a partir de uma quantidade de materiais que ficam à disposição dos irmãos e das irmãs que estão nos acompanhando. Nós temos uma apostila que está em nosso blog. Você pode acessar aqui no link do nosso blog. Também coloquei no nosso chat o endereço da página do blog onde se encontra essa apostila. Ela é um e-book de fato, né? Está formatado em PDF para você baixar no seu computador e ler tanto no seu tablet, no seu notebook, no seu desktop, no seu celular, onde você quiser. Ele é seu, é um presente da nossa igreja para você. E nós também preparamos uma apresentação em PowerPoint. Ela está aqui já preparada, eu já vou colocar aqui ao lado. Através dela você vai ter acesso ao conteúdo da apostila e aos textos bíblicos que vamos mencionar. Você também pode ter um exemplar da Bíblia em suas mãos. Afinal de contas, esse é um estudo bíblico, não é um estudo apostílico, é um estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos começar então? A oração. Essa é a nossa terceira aula e você está convidado a nos acompanhar nesse material, nesse esforço. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão gravadas, estão numa playlist aqui mesmo no canal do YouTube e você pode assistir às aulas anteriores e não somente as aulas anteriores deste curso, mas de todos os outros cursos bíblicos que nós já realizamos durante esse tempo. O Ministério de Estudos Bíblicos à Distância é uma atividade que eu gosto de exercer para compartilhar com todos e todas as descobertas que eu tenho feito do estudo da Palavra de Deus. Eu garanto que, se não é o melhor, mas com certeza é resultado de uma grande dedicação, de um grande estudo que eu tenho desenvolvido durante toda a minha vida e que agora eu estou tendo a oportunidade de condensá-los nessas videoaulas e nessas apostilas que estão disponibilizadas aqui neste canal. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre a base para uma vida de oração, que é isso que nós queremos que aconteça com você, que eu quero que aconteça comigo, que a nossa vida seja pautada por um estilo, que é o estilo de viver em intimidade com o Senhor. Isso não vai acontecer fora do ambiente de oração. É preciso que a gente aprenda a orar como os discípulos pediram a Jesus
no passado. Vou deixar 2 textos para a nossa meditação inicial. O primeiro é de um avivalista, de um livro que eu li há muito tempo atrás. Um pequeno livro, logo que eu me converti, chamava-se Por que Tarda o Pleno Avivamento? Leonard Ravenhill. Que livro precioso, que livro adorável, que livro inspirador que eu li naquela época. Não sei se encontra mais, não sei onde está a sua cópia, eu devo ter emprestado para alguém. E aquela velha história de livros que são emprestados, eles dificilmente retornam. Mas está abençoando alguém, talvez, espero que esteja, não é? Leonard Ravenhill disse no seu livro: o segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Palavra preciosa para lembrar para nós a importância da vida de oração. Meu querido, minha querida, orar não é para você receber coisas, mas para transformar a sua vida. Claro que o Senhor nos autorizou a pedir, a buscar, a suplicar. O Senhor nos autorizou a fazer isso. Mas a oração não é só para isso. Aliás, a principal finalidade da oração é viver em intimidade com o Senhor, para que a gente possa ter forças para resistir no dia mau. Essa é a intenção de Leonard Ravenhill na sua frase, quando ele diz que quem se entrega à oração para de pecar, para de cometer maldade, para de viver sob o domínio do mal, mas aquele que ora para de pecar. É isso que nós precisamos lembrar todos os dias da nossa vida. Para a gente reforçar essa palavra tão bela do teólogo avivalista, vamos lembrar a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Clama a mim e eu responderei, e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia. Achei ele tão importante, tão profundo, tão adequado para que a gente pudesse buscar uma vida de oração. E concorde comigo quanto a isso. É um convite para a gente fazer da oração uma prática mais constante, para a gente saber que vale a pena orar, vale a pena buscar ao Senhor. Bom, vamos ao nosso conteúdo da nossa terceira aula, que fala sobre a vida de oração, as bases necessárias, aquilo que a gente precisa fazer para ter uma vida de oração. A base para uma vida de oração é o nosso relacionamento íntimo com Deus, a sós com Deus. É quando nós estamos somente nós e Deus, eu e Deus, você e Deus. É assim que é a base da oração. A base da oração não é você orar em público, não é você fazer orações profundas, gritantes, nos templos, nas esquinas. É a oração a sós com Deus. Foi isso que Jesus quis passar para os seus discípulos. E quando a gente fosse orar, que a gente se trancasse no nosso quarto, que a gente tivesse um lugar solitário, um lugar isolado, onde a gente e Deus pudéssemos passar algum tempo juntos. Isso precisa ser confrontado com aquilo que a gente viu na aula passada. Porque a gente viu na aula passada que a essência da oração é você aprender a orar uns pelos outros.
é você interceder por alguém, é você colocar-se no lugar do outro. Mas, conquanto essa prática da oração, na perspectiva de Deus, deva ser compartilhada como parte do nosso serviço uns aos outros, é na intimidade com Deus que desenvolvemos a nossa confiança no seu poder e aperfeiçoamos o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Isso faz com que a gente utilize mais uma daquelas frases lacradoras, né, para a gente guardar para a vida toda. Oração é intimidade com Deus. Oração não é outra coisa a não ser intimidade com o Senhor. A gente só ora com sinceridade, com autenticidade, com autoridade, quando a gente tem vida de intimidade com Deus. É no nosso secreto, é quando a gente está assim, ó, face a face com o Senhor. Era o exemplo de Moisés. Moisés, quando estava face a face com Deus, diz o livro de Números, que o povo ficava só observando para ver o que ia acontecer. Orar é estar face a face com Deus. É ter essa vida de intimidade com o Senhor. Duas razões para você gastar tempo a sós com Deus. Gosto muito dessas ideias. Eu as tirei de um livro de A.W. Tozer. É também um espiritualista cristão aclamado, um avivalista, um pregador dos mais inflamados que a fé evangélica já conheceu. E ele apresenta as duas razões pelas quais devemos orar. E eu quero utilizar estas duas ideias para dizer para você quais são as duas razões pelas quais você deve gastar tempo a sós com Deus. Primeiro, Jesus fez isso. Jesus orou em intimidade com o Senhor. Ele buscou ao Pai no seu secreto, na sua vida de solitude. Marcos capítulo 1, verso 35 diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Qual é o teu problema para estar a sós com Deus? Minha casa não tem um quarto só para mim, não tem um lugar onde eu possa ficar sozinho, tem gente pra caramba, e eu não tenho liberdade, não tenho espaço que seja meu. Não tem problema, meu irmão. Tem tanto lugar solitário por aí, tem tanto lugar onde você pode ficar um tempinho em silêncio, pensando em Deus, conversando com o Senhor. Primeira razão, então, Jesus fez isso. Jesus orou. Se ele, sendo o Filho amado do Pai, recorreu à oração como um instrumento de fortalecimento da sua vida humana, quem sou eu para fazer diferente? Não é verdade, irmão? Não é verdade, minha irmã? Bom, o segundo motivo é o fato de que existe um diabo. Há muita gente que tenta dizer que o diabo não existe. Bom, ele está lá na Bíblia, né? Ele está apresentado, ele tentou Satanás, tentou Jesus. Satanás é uma realidade, as forças do mal, elas existem. E elas são personificadas na figura de Satanás, do diabo. E o diabo é uma realidade. E não pense você que o diabo vai fazer maldade no mundo. Ele vai fazer situações adversas para a vida do crente. Aqueles que já são deles, como a gente costuma dizer de uma frase bíblica, né, que o mundo jaz no maligno, ele não está nem preocupado com isso. Ele está preocupado com aqueles que buscam o Senhor. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos recomenda: sejam sóbrios e vigiem. O diabo,
o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você é alvo de Satanás. Satanás está à espreita, querendo encontrar um espaço, querendo encontrar um jeito de destruir sua vida. É esse o trabalho dele. O trabalho dele é destruir a vida daqueles que confiam no Senhor, que querem uma vida de proximidade com Deus. Duas razões muito simples. Primeira, Jesus orou. A segunda, existe um diabo. Existe. Isso deveria fazer a gente orar em dobro, como eu costumo brincar com algumas pessoas. Você vai me fazer orar em dobro por você. E é isso mesmo. Isso deveria fazer a gente orar em dobro. Além desse fato, Jesus recomendou para que todos nós fizéssemos dessa maneira, para que buscássemos ao Senhor, para que estivéssemos na presença dele. Mateus capítulo 6, versículo 6, no Sermão do Monte, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Que promessa maravilhosa, né? Você não vai perder tempo quando estiver a sós com Deus em oração. Não será tempo perdido, será tempo recompensado pelo Senhor. Teve uma época que eu passei por uma luta muito grande. E alguém me disse que eu estava passando por aquilo tudo porque eu precisava aprender alguma lição. E aquilo me fez indignado. Eu fiquei pensando, estudei tanta teologia, preparo tantos meus estudos e sermões, o que mais eu tenho que aprender, Senhor? Foi aí então que veio um folheto na minha mão, explicando como gastar tempo a sós com Deus. E eu verifiquei que dentro da minha agenda diária, eu não tinha nenhum horário em que eu pudesse dizer, eu, neste momento, não vou fazer absolutamente nada a não ser buscar o Senhor, estar na presença de Deus. Quanto tempo eu preciso? Não muito. Não muito. Fiz uma viagem de avião e dentro do avião havia um jornal. Foi uma viagem à Venezuela. E dentro do avião havia uma revista venezuelana de um psicólogo, um artigo de um psicólogo que dava recomendações a casais em conflito. Ele identificou que a maior causa dos conflitos conjugais era a falta de comunicação dos casais. E ele mesmo tinha percebido no seu próprio relacionamento uma lacuna, uma falta de comunicação com a sua esposa, que também era psicóloga. E aí ele combinou com a sua esposa que os dois gastariam um tempo de 5 a 10 minutos, no máximo 15 minutos, em que um telefonasse para o outro para conversar sobre amenidades, sobre como está a saúde, como está o clima, como foi o almoço, como foram as conversas no ambiente de trabalho, como foi, então, a manhã, a tarde, a noite, enfim, era um horário do dia. Um iria ligar para o outro para gastar tempo para conversarem sobre a vida pessoal de cada um. E aí, então, eu entendi que eu poderia fazer o mesmo com Deus, não precisava de muita coisa, era apenas para dialogar com o Senhor,
para dizer o que eu estava sentindo, como estava a minha família, como estava o meu dia a dia, como estava o meu andar. E foi aí então que eu preparei era um pequeno relato que eu chamava de remédio para a alma. Era um remédio para a alma. Olha, isso tem muito tempo. E esse remédio para a alma consistia em gastar tempo a sós com Deus. Ele fez parte de um material de discipulado, inclusive está aqui numa das videoaulas sobre discipulado. Você pode olhar lá e tem esse remédio para a alma que eu elaborei. Uma vez estava em Havana e visitando uma família que estava vivendo um conflito. E a esposa reclamou muito da situação dos filhos, do marido, que estava muito entristecido com a situação político-econômica do país. E o marido desabafou, falou muita coisa. E eu que estava ao lado do pastor da igreja e junto, era o visitante, todo mundo sabia que eu era da equipe de pastores que foi visitar a cidade de Havana, o que tinha levado remédios para o asilo. Um membro da igreja onde eu era pastor preparou 2 enormes caixas de medicamentos, tudo com o selo da Anvisa e autorizado, com nota fiscal direitinho, para doar ao asilo. Precisava do endereço lá, né? E era o asilo. E eu fiquei conhecido com a equipe dos pastores como o pastor das medicinas. E todo mundo sabia que eu era o pastor que tinha trazido os remédios para os moradores do lar dos idosos dos batistas de Havana. Sim, tem batista em Havana, viu, meu irmão, que fica falando coisa errada aí sobre o que não foi informado. Tem batista em Havana e eles fazem um trabalho social e de evangelização maravilhoso, abençoado. Tem seminário, tem tudo lá. Então, muda esse tom dessa conversa aí, tá bom, gente? Esse negócio de anticomunismo, anti isso, anti aquilo, isso não cabe dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica cabe em qualquer situação econômica, ideológica do mundo. O nosso compromisso é com o evangelho. Bom, deixa eu voltar aqui à nossa aula. Então, quando eles estavam falando, aí a senhora disse, eu vou fazer um café. E aí, quando ela estava indo para a cozinha, eu disse, olha, eu tenho um remédio para isso. Ou eu tenho na medicina. Aí aquela senhora brilhou os olhos. E ela quis saber qual era o remédio. E aí eu expliquei como fazer um tempo a sós com Deus. Como gastar tempo com Deus. Aquele casal que já não frequentava a igreja há muito tempo, no domingo estava lá. E o marido entregou sua vida a Cristo durante o culto da noite. Que bênção, irmãos. Como a gente precisa fazer isso, como a gente precisa buscar Deus, como faz falta na nossa vida. Como faz falta, irmão. Talvez essa angústia que você está vivendo aí, talvez esse vazio que você está passando, toda essa inquietação, essa fase ruim que não acaba nunca, talvez isso seja o grande motivador para que você gaste tempo a sós com Deus. Talvez esse seja o remédio que está faltando para você dar uma guinada na sua vida e reverter a sua história, passar por um outro momento. Bom, por que eu digo isso? Porque quando a gente se dedica a orar, nós podemos esperar grandes realizações de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos. Esse é um instrumento valioso
para a nossa própria libertação e transformação. Russell Shedd, um missionário que atuou no Brasil por muitos anos, estudioso do Novo Testamento, Russell Shedd era uma figura extraordinária. Ele tinha vivido todos os grandes episódios da igreja evangélica no século XX. Uma vez estávamos num encontro e conversando com ele, já com sua idade avançada, já poderia ter parado de lecionar, de atuar, mas ele continuou no Brasil e abençoando a igreja evangélica brasileira. Ele, então, disse coisas que surpreendiam a gente. E em um de seus livros sobre o avivamento, ele diz que avivamento é estar dentro do plano secreto de Deus. Quer experimentar coisas extraordinárias na sua vida? Esteja mergulhado, inserido, incluído no plano secreto de Deus. Qual é o plano secreto de Deus? Ele não vai compartilhar isso com qualquer um, não. Só vai compartilhar isso com quem ele tem intimidade. Ok? Então, esse é o segredo do avivamento. É estar em intimidade com Deus. E é um fato que a gente precisa ressaltar que as ocasiões na história do cristianismo de maior manifestação do poder de Deus estão associadas a períodos de intensa atividade de oração por parte dos crentes. Todos os grandes avivamentos, todos os grandes movimentos da história passaram por grandes transformações pelo poder de Deus, foram acompanhados de períodos de intensa oração. E a Bíblia também tem esses relatos, ela conta muitas histórias de períodos que o povo teve que buscar ao Senhor. Foi assim no tempo do rei Josias, quando ele buscou aproximar o povo da presença de Deus. Foi assim no tempo de Josafá, quando ele enfrentou o grande perigo que assolava Israel. Foi assim no tempo do rei Ezequias. Foi assim entre os primeiros discípulos. Foi assim na igreja primitiva. Dá uma olhadinha lá nessas afirmações bíblicas. Eu ia procurar os versículos para colocar aqui, mas eu acho que fica um bom dever de casa para você, não é? Pega essa listinha e vai procurar lá na Bíblia o que aconteceu nessas histórias, para você aprender como é importante a gente gastar tempo de intimidade com Deus, de buscar o Senhor. Deus espera que as pessoas que se constituem como seu povo observem uma atividade intensa de oração. Essa foi a palavra de Deus quando da inauguração do Templo de Salomão. Buscar ao Senhor não depende de um templo, mas depende de uma intencionalidade, de um desejo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha, meu amado irmão, irmã, se isso não te incomoda, eu acho que você precisa rever aí a sua convicção de fé. Porque não há ninguém nessa vida que leia uma afirmação como essa e não se sinta impactado, movido a buscar mais ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face
se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, meus irmãos? Amém? Busca o Senhor. Povo de Deus, busque ao Senhor. Busque intimidade com Deus. Por que a oração está vinculada a essa expressão do poder de Deus? Será que Deus não pode agir sem eu pedir? Precisa a gente se humilhar assim, dessa maneira, insistir? Ele sabe o que a gente precisa. Não precisa a gente ficar lamuriando. Olha, tem um lado de verdade disso. Eu não discordo desse questionamento, se você o faz. Mas há uma relação direta entre a vida de oração do povo de Deus e a realização do poder de Deus no mundo. Há uma relação direta entre essas duas experiências. Veja se você não concorda comigo. Primeiro, Deus deseja que as pessoas o busquem. E certamente o mundo é mau, o mundo tem dificuldades. E Deus sabe que isso nos afeta, mas eu posso chegar para Deus, não, Senhor, eu me viro sozinho. Mas Ele está dizendo assim, não diga isso, meu irmão. Minha filha, não diga uma bobagem dessa, você não consegue enfrentar nem o diabo, quanto mais as circunstâncias difíceis da vida. Jeremias 29, 12, 13 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus quer que você o busque, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você o busque. Segundo, a oração dos crentes produz efeitos maravilhosos. A oração do crente muda a realidade. Eu lembro da história de uma missionária congregacional no interior de São Paulo. No tempo do começo da igreja evangélica no Brasil, final do século XIX, e ela ia a cavalo pregar o evangelho. E numa das suas viagens, ela foi ameaçada. Ela recebeu a ameaça de 2 assaltantes. E ela, como missionária, naquela época missionários não tinham dinheiro. Ela disse, não tem nada para você levar. Ela disse, então vamos matar você. Aí ela disse, ok, mas olha o seguinte, eu sou uma serva do Senhor. Tudo que eu faço é precedido de oração. Eu sempre oro antes. Antes de vocês me matarem, vocês me permitem orar? E os ladrões dizendo, tudo bem, pode orar. E ela começou a orar, se ajoelhou e começou a orar, intercedendo para que Deus perdoasse aqueles homens, suas famílias, para que Deus já consolasse também a família dela, a igreja, para que Deus fizesse uma obra de evangelização, de transformação de vida, que desse continuidade ao trabalho que seria interrompido com a sua morte. E ela então glorificava o Senhor, ela exaltava a Deus, agradecia pela oportunidade que ela estava tendo de morrer por causa do Evangelho. Ela acabou de orar, ela abriu os olhos e viu os 2 assaltantes chorando, arrependidos, humildes, pedindo perdão. E ela então seguiu o seu caminho e os 2 seguiram o caminho deles. O que a oração pode fazer? Olha, meu irmão, minha irmã, efeitos surpreendentes. Tiago, capítulo 5, 16, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Amém? Você não imagina o quanto de poder há na sua oração pessoal, meu irmão, minha irmã. Você mesmo aí, você não precisa que alguém ore por você. Você pode orar, você pode buscar ao Senhor. Em terceiro lugar, Jesus garante uma atenção especial às orações feitas pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, pelos filhos e filhas de Deus. Jesus diz que vai tratar de um modo muito especial cada uma de nossas orações. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lucas capítulo 11, versículo 9. Mas há uma quarta razão para que a gente possa fazer isso. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Por que isso é tão importante? As respostas de Deus às nossas orações glorificam ao Senhor. É para que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida. É para isso que Deus nos abençoa, para que Ele seja glorificado na nossa vida. João, capítulo 14, verso 13, diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Buscar ao Senhor é algo que a gente precisa fazer em todo o tempo. E para que essa atitude se torne um fator de avivamento, de despertamento espiritual, nós precisamos atentar para algumas atitudes. Primeiro, valorizar o tempo a sós com Deus como uma oportunidade de relacionarmos de forma íntima com Ele, passar tempo a sós com Deus. Lembre-se, não podemos fazer nada se não tivermos um relacionamento muito próximo com Deus. Muitos grandes pregadores declaram que o seu dia não estará completo se não tiver passado ao menos alguns minutos a sós com Deus. Segundo, assuma um compromisso pessoal. Você aí, onde você está agora, no seu estudo bíblico nesta manhã, assuma um compromisso de gastar tempo significativo e consistente a sós com Deus. Lembre-se, todos aqueles que estiveram envolvidos em grandes realizações no reino de Deus gastaram tempo a sós com Deus. Todos os grandes homens e mulheres de fé da história do cristianismo foram homens e mulheres de oração. Com certeza. Garanto a você isso. E em terceiro lugar, desenvolvam um exercício equilibrado de oração uns pelos outros. Lembre-se, a vida de oração, como em todos os aspectos da vida cristã, depende do desenvolvimento de hábitos saudáveis. Talvez você precise acordar um pouco mais cedo. Talvez você precise abandonar alguns maus hábitos. Gastar menos tempo no celular, por exemplo. Talvez você precise preparar o ambiente da sua casa próprio para isso. Não sei o que você precisa fazer, mas você precisa desenvolver hábitos mais saudáveis para caber esse momento a sós com Deus. O salmista diz assim: recorro ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença.
Vamos ver de novo esse versículo? Recorro ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Amém? Para a gente terminar a nossa aula de hoje, vou deixar aqui alguns desafios para a nossa vida de oração, de acordo com a nossa aula de hoje. São exercícios práticos para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Primeiro, exercite gastar um tempo a cada dia da semana. Pode ser em qualquer horário do dia, mas se puder preferencialmente pela manhã, melhor, para estar a sós com Deus. Tente fazer pelo menos 15 minutos, 15 minutinhos. Faça isso. Exercite. Para isso virar um hábito, você vai ter que fazer isso durante algum tempo, até virar um hábito. Mas comece a praticar. Reserve um horário. Vai ter dificuldade, mas reserve o seu horário para isso. Um segundo desafio de oração. Tenha um guia devocional, como uma agenda em que você coloque uma lista de pedidos de oração por motivos pessoais e de outras pessoas de sua convivência. Aproveite para incluir orações por sua igreja, por seu pastor, por seu grupo de convivência e pela conversão de alguém. Eu tenho aqui o meu, é um livretinho, de vez em quando eu compro um, são folhas pautadas, todas rabiscadas. É assim que a gente faz, pequenininho, né? Não ocupa espaço, cabe na minha mochila, está sempre me acompanhando. Eu me lembro de uma antiga tesoureira da igreja. Era uma mulher de muita confiança, dedicada na obra de Deus. E um dia, numa reunião da igreja, estava a mesa dela cheia de papéis, cheia de notas, recibos e livros e a agenda dela. E ela então reclamava muito da vida dela com problemas de saúde. E estava muito preocupada porque ela não sabia qual seria o diagnóstico médico a partir de uma certa consulta que ela ia fazer, um certo exame que ela ia fazer. E aí eu falei daquela medicina, daquele remédio para a alma. Eu disse, olha, se os médicos não acharam nenhum remédio, eu vou te passar um. E eu escrevi para ela, entreguei, faça isso. É o teu remédio. Aí ela olhou desconfiada para aquilo, disse, é médio, pastor? É médio, é isso mesmo, é um remédio, você vai tomar todo dia de manhã. Passado um tempo, tivemos nova reunião na casa dela, com o mesmo cenário e a agenda aberta. E na agenda já estava escrito alguns pedidos de oração. Aí eu disse, o que é isso, minha irmã? Mas é o teu remédio, pastor. Aí disse, e qual foi o efeito do remédio? Aí disse, olha, eu estou aliviada. Curada eu não sei, porque os exames não deram nenhuma doença. Mas eu estou me sentindo leve. Estou me sentindo tranquila e confiante no poder de Deus. Amém? Remédio para a alma. Cuide disso. É o nosso desafio dessa semana. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por este estudo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pela companhia dos nossos queridos aqui. Continua a falar ao nosso coração. Guarda-nos neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Gente, já que estamos falando em oração, quero insistir em que a gente ore pela vida da nossa irmã Ilva, que continua internada durante todo esse período desse estudo bíblico. Ela que é uma
assistente assídua de nossas aulas, ela está internada e precisando das nossas orações. Conto com as orações de vocês. Oramos também pela nossa irmã Valéria, pelas famílias da igreja, por pessoas que pedem orações para nós. Hoje nós teremos a presença do nosso querido pastor João Batista Pinheiro. Ele estará conosco na nossa celebração da noite, que é presencial em nosso espaço. Se quiser comparecer, é só entrar em contato particularmente para que a gente possa anotar a sua presença e informar ao porteiro para que deixe você entrar, tá bem? Deus abençoe, que Deus lhe dê um domingo de paz e de alegria na sua presença, amém? Um bom e abençoado domingo.